Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Vai começar aqui mais um programa esportivo do nosso podcast, trazendo aqui as principais notícias do mundo do esporte para vocês. Tá aqui alguns pitacos, né, de coisas que aconteceram nesta semana, né, que se passou. E vamos lá, né? Porque esse final de semana foi marcado por decisões, não somente em uma modalidade esportiva, né? Mas em várias. E trazer aqui, né? O Campeonato Brasileiro que temos um campeão. E o campeão é o Botafogo. Depois, né, de ganhar do São Paulo por 2-1, né, o São Paulo que entrou, né, com o time reserva e totalmente é, despreocupado com qualquer resultado, né, porque o São Paulo, né, já tinha conseguido a vaga, né, para Libertadores. O Botafogo ganhou por 2-1, né, em cima do Tricolor Paulista e foi campeão brasileiro de 2024. Mas o Brasileirão não se resumiu a isso nesse final de semana. O Palmeiras, que era o concorrente direto ao título, né, do Botafogo, perdeu, né, para o Fluminense dentro de casa por 1-0, e viu as chances do título de 2024 ir embora. Ou seja, o Palmeiras não conseguiu o tri consecutivo, coisa que, por exemplo, o São Paulo, né, conseguiu em 2006, 2007, 2008. O Palmeiras, né, não conseguiu o, esse feito, mostrando aí, né, que, né, poucos times conseguem isso. Mas enfim, o Fluminense que ganhou do Palmeiras conseguiu escapar da zona de rebaixamento, né? Quem acabou caindo, né, para a segunda divisão foram os times do Criciúma e do Atlético Paranaense, né, que vai jogar a segunda vez, na verdade a terceira, né, que já tinha caído já em anos anteriores, né, periodicamente, mas o Atlético Paranaense caiu para a segunda divisão do Brasileiro, né, depois de perder por 1-0 do Atlético Paranaense e ver o Red Bull Bragantino ganhar de 5-1 do já rebaixado Criciúma. O Campeonato Brasileiro que, né, teve já quase foi definido aí da rodada do meio de semana, porque o Botafogo ganhou do Inter, né? E o viu o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, né, nos últimos minutos do segundo tempo com o gol do Estevão. E eu quero falar um pouco dessa partida entre Palmeiras e Cruzeiro que aconteceu aí uma enorme sacanagem. Por conta aí da decisão da justiça, que novamente, que para mim não sabe como lidar com o problema, o, a justiça proibiu, né, que tivesse torcida no jogo Cruzeiro e Palmeiras por decorrência aí dos eventos, né,
que ocorreu por conta do atentado que a torcida do Palmeiras fez contra a torcida do Cruzeiro. E por conta disso, a justiça resolveu proibir o jogo entre os dois times. Embora não tivesse nenhuma posição oficial, né, claro, né, da torcida do Cruzeiro, a Máfia Azul, a torcida tava para ver em algumas redes sociais que o torcedor da Máfia Azul estava querendo assim uma espécie de revide contra a torcida do Palmeiras por conta que ocorreu, né? E vendo, né, as postagens, é muito possível que talvez isso acontecesse. O grande problema, né, que quem acabou sendo penalizado foi o time do Cruzeiro, que não teve a sua torcida no estádio. Enquanto isso, né, no jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Cruzeiro em São Paulo, tivemos a torcida do Palmeiras no estádio, o que torna as coisas meio injusto e desigual, né? Por conta dessa questão aí. Para mim, isso seria uma medida para enxugar gelo. A gente sabe que uma hora ou outra essas duas torcidas vão se encontrar, né? E a gente sabe que, né, infelizmente, o que pode acontecer, né? É impossível, né? Quer dizer, não é impossível, mas assim, medidas como essa não vai surtir muito efeito para uma possível próxima briga entre as duas torcidas, né? Seja da Máfia Azul e a torcida Mancha Verde do Palmeiras. Então, né, é mais uma medida burra, né, atotada aí pela justiça, que, né, conforme eu falei aqui anteriormente, que não entende muito bem a dinâmica do processo, né, de como que funciona a lógica das torcidas organizadas. Pois bem, né, o Campeonato Brasileiro acabou e uma coisa que chama atenção aqui né, no próximo ano, teremos 6 clubes, né, do estado de São Paulo que estarão no Brasileiro. Os clubes são Mirassol e Bragantino. E, claro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. E vamos ver aqui como que ficou a tabela do Brasileirão Série A, né? Depois aí já tudo definido. O Botafogo foi campeão brasileiro com 79 pontos. O Palmeiras com 73, Flamengo, né, 70, Fortaleza 68, Internacional 65, São Paulo com 59, Corinthians com 56 e Bahia com 53. Esses times, né, do Botafogo até o Bahia vão para Libertadores. É claro que o Corinthians e o Bahia, né, em específico, vão aí para pré-Libertadores pro e não para Libertadores de grupo. Claro, se eles conseguirem ganhar as partidas da pré-Libertadores, eles vão, né, vamos jogar, né, a chamada fase de grupo, mas para isso tem que jogar umas partidas antes. E do Cruzeiro,
né, fazendo as contas aqui, até o Grêmio, né, já estão garantidos aí para a Sul-Americana. Seria Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense e o Grêmio. O Juventude e o Bragantino, né, não conseguiram, né, chegar nas fases, nos torneios internacionais. E os rebaixados desse ano foram Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá. Só fazendo um comentário aqui engraçado, vai ser muito curioso ver a dinâmica do Ferroviária, né, de Araraquara, que, né, no Campeonato Paulista da Série A2 vai jogar contra times como São José e o Taubaté. E falando em São José, depois eu coloco aí falando, mas falando em São José e Taubaté, né, o primeiro jogo do Martins Pereira, teremos Clássico do Vale, São José e Taubaté no dia 19 de janeiro, né? Um jogo aí que eu vou querer estar presente, mas esquecendo, né, o Campeonato Paulista da Série A2, o Atlético Paranaense, o Ferroviária vai jogar desde São José e vai terminar jogando contra o Atlético Paranaense. Que beleza! Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá foram os rebaixados para Série B do Brasileiro. E falando, já que eu falei de São José, saiu a tabela da Série A2 do ano que vem e conforme eu falei, o São José pega o Taubaté já no segundo jogo e o primeiro jogo aí no Martins Pereira. No ano passado, né, nesse ano, né, melhor dizendo que o ano ainda não acabou, o São José jogou, né, lá no Joaquinzão, estádio Taubaté, e conseguiu o empate por 1-1, né? Muitos falam que foi o jogo que o São José declinou. E agora o primeiro jogo, o segundo jogo da partida, o São José joga aí com o Taubaté, teremos clássico do Vale. Vai ser bastante interessante ver como que o time do São José e também como o time do Taubaté está se comportando, né? Mas, minha gente, essa não tivemos somente decisão, né, do campeonato brasileiro, mas também tivemos decisão do automobilismo internacional. Gabriel Portoleto, né, confirmou seu favoritismo e foi campeão da Fórmula 2 no ano de 2024, ganhando, chegando em segundo na corrida e viu seu principal oponente, Isaac Hardar, ter, né, não conseguido nem largar a corrida. Então temos mais um brasileiro campeão, né, da Fórmula 2 em 2022. Felipe Drogovic já conseguiu o feito e agora foi a vez do Gabriel Portoleto. Gabriel Portoleto, uma coisa que surpreende foi a evolução, né, desse menino aí para nas principais categorias. Eu, sinceramente, não dava muita bola para ele, né? Mas o Gabriel Portoleto foi campeão já no seu ano de estreia na Fórmula 3 e agora campeão no seu ano de estreia da Fórmula 2. Isso para a Fórmula 1 é bastante importante porque o cara chega com uma certa moral. Foram aí poucos pilotos, né, que estão no grid da Fórmula 1 que conseguiram tal feito, como por exemplo
George Russell, o Charles Leclerc também conseguiu, né, essa façanha, e o Gabriel Bortoleto, né, chega numa equipe, tá certo, pequena até o presente momento, com uma certa moral, né, uma certa e chega aí com bastante expectativas. Vamos ver o que vai acontecer, né, para o próximo ano. E também tivemos Fórmula 1 despedida em Abu Dhabi, né? A corrida da Fórmula 2 também, né, ocorreu em Abu Dhabi. E o Lando Norris ganhou a corrida, né, num clima aí já de despedida para o próximo ano. E minha gente, né, falar uma coisa aqui, né, agora mudando um pouco de assunto, sobre a corridas no autódromo, corridas no Sambódromo de São Paulo, né? Estamos aqui falando da Fórmula E, né? A Fórmula elétrica que abriu a temporada 2024-2025. Diferente, por exemplo, da Fórmula 1, para quem não conhece a categoria, que existe a temporada 2024, 2020, temporada 2025, 2026. A temporada da Fórmula E começa no final de um ano e termina na metade do próximo ano, né? E começou a, a temporada no Brasil, né? Na corrida, né, no GP, na verdade no GP não, no EPRIX, né, de São Paulo. Eu não vou entrar aqui falar da corrida, até porque que eu não assisti a corrida, mas falar de uma coisa que me incomoda bastante. É assim, é inacreditável, né? É inadmissível ter corrida no Sambódromo de São Paulo. Assim, é inviável. É totalmente inviável que isso que tem esse tipo de evento no lugar, né, que o pessoal faz, né? Já era inviável na época que tinha a corrida da Fórmula Indy, né? E é inviável também esse tipo de evento, né, agora com a Fórmula E. E por que é inviável? Porque os caras conseguem travar a marginal Dutra, a marginal Tietê, desculpa, é, consegue travar e ninguém anda e ninguém vai para lugar nenhum por conta que está acontecendo um evento, né, num determinado local da cidade. E aqui eu não estou falando que não deve ter corridas de Fórmula E ou corridas de Fórmula Indy em São Paulo. A grande questão que não é essa. A grande questão é que é totalmente, né, surreal, né, totalmente impraticável acontecer eventos esportivos dessa natureza na cidade no autódromo, né, no Sambódromo, né, no IMB de São Paulo, né? E por coincidência, né, tivemos duas corridas da Fórmula E em São Paulo neste ano, né? A primeira foi da temporada 2023-2024, né? Corrida que aconteceu em 2024 nesse ano, e a corrida, né? A temporada é essa agora, 2024 e 2025. E por coincidência, né, eu estive em São Paulo nas duas ocasiões que tiveram corrida esse ano, né, seja, né, da corrida da temporada anterior e a corrida, né, dessa temporada que abriu. E as duas vezes assim tava
um inferno andar na cidade. Aí muitos podem falar, mas Guilherme, São Paulo sempre foi assim. Tá certo, né? O trânsito, infelizmente, virou uma característica, né, da cidade de São Paulo. Mas quem conhece São Paulo, né? Quem frequenta São Paulo sabe que tem horários que o trânsito tende a estar mais de boa e horários que o trânsito tende a estar um verdadeiro inferno, né? E, por exemplo, é, na sexta-feira, né, quando eu fui, né, para São Paulo acompanhar o show, né, da banda Iron Maiden, era 4 horas da tarde quando eu cheguei, né, em São Paulo, né, uma estimativa. E normalmente nesse horário, né, não costuma travar muito. Claro, vai ter o trânsito habitual, né, que a gente sabe, mas não costuma, né, o horário travar assim por completo. E a marginal, né, de ET estava travada. O mais complicado, né, disso tudo foi que foi na primeira ida, né, desse ano em São Paulo, como estava tendo, né, a outra corrida, quando eu tive que cobrir uma atividade da CSP com lutas. Fui de manhã e num sábado e estava impraticável andar na marginal, no horário que normalmente o fluxo de veículo era menor. E por que que eu falo isso? Porque quem conhece São Paulo sabe que a principal entrada na marginal de ET, né, dá para a estrada da Dutra, né, que é a rodovia que liga São Paulo e Rio de Janeiro e é a principal rodovia, digamos assim, do Brasil que liga as duas principais cidades importantes mais importantes do país, né? E a gente sabe que o fluxo de veículo para São Paulo é muito grande, né? E por isso não dá para ter corrida, né, no lugar aí como o IMB. É claro que, conforme eu falei, né, não sou contra que tenha corridas, né, é, no, em São Paulo, mas poxa vida, tem tanto lugar para fazer, vai fazer num lugar totalmente inadequado. E a gente sabe que por trás de eventos esportivos como esse, temos patrocinadores, temos gente ganhando por trás, né? Gente que pouco importa, né? Do trabalhador que vai para São Paulo trabalhar, né? O que o cara importa é somente aí com o seu dinheiro. E a grande questão que fica é, se fosse um MST, um MTST, fazendo uma manifestação bloqueando a marginal de ET, né? Qual que vai ser o tratamento para esses movimentos, né? É uma questão aí que precisa, né, ser falado. O cara que lucra com um evento esportivo, né, tá tudo bem, mas quando é um movimento social, né, fazendo uma manifestação do tipo, aí o pessoal se preocupa com o direito sagrado de ir e vir, né? Uma tremenda de uma hipocrisia, né? Mas enfim, né? Mas eu ficar reclamando aqui provavelmente não vai adiantar muita coisa, vai continuar tendo corridas de Fórmula E no Brasil e vai, né, atrasar a vida aí do pessoal que precisa ir para São Paulo, seja trabalhar ou seja para fazer qualquer outra coisa. Enfim, minha gente, né? Estamos despedindo por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal
podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente as nossas entrevistas, matérias, programas. E um forte abraço e fui!